Marcos capítulo número 4, nós vamos ler a partir do verso número 35, Marcos 4, 35, deixa a tua Bíblia aberta, olha aqui para mim um pouquinho. Queridos, eu tenho falado sobre algo já há algum tempo, e eu sempre compartilho isso quando estou na mesa com os irmãos, quando a gente está conversando sobre vida cristã, e eu entendo a vida cristã, e acho que talvez seja necessário que todos nós entendamos, que a vida cristã, ela deve transcender um momento de culto. A vida cristã, ela é muito mais do que este momento que nós passamos aqui. A gente encontra muitas vezes mais adoração e espiritualidade, comunhão, da porta para fora, do que da porta para dentro, e não tem problema nenhum nisso. O Senhor, Ele estava ministrando a palavra dentro do templo, mas também ministrava fora, falava para os religiosos, mas também falava para os ímpios, e eu creio que a nossa vida cristã, ela deve fluir dessa forma. O salmista, no Salmo de número 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista não está dizendo que você vai ficar lendo Bíblia, porque você precisa trabalhar, meu irmão. O salmista não vai dizendo que você vai estar 24 horas conectado com as coisas espirituais dessa forma. O salmista está dizendo que em tudo que você fizer, você deve meditar nas coisas de Deus, nos princípios de Deus, ver Deus em tudo, adorar a Deus em todo lugar, adorar a Deus de olhos abertos, ver a mão de Deus no dia a dia da sua vida. E baseado nessa ideia que eu quero ministrar essa mensagem ao teu coração, em Marcos 4, 35, que a palavra diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor, fale ao nosso coração nessa noite, ministra sobre as nossas vidas. Deus, não estamos aqui, Pai, para uma palestra, estamos aqui, Pai, para uma ministração da palavra do Senhor, e queremos que o Teu Espírito Santo faça a obra que precisa ser feita em cada vida, em cada coração nessa noite. Nós Te louvamos por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Todos nós estamos vivendo um trajeto, todos nós estamos rumando para alguma coisa. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui por acaso. Se eu puder abrir um parênteses para recomendar algo para você, se você ainda não leu um livro que se chama Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, por favor, procure esse livro, você vai encontrar até na internet, talvez para baixar, e ele fala exatamente sobre isso. Nós não estamos aqui por acaso, existe um destino, existe uma jornada, existe uma caminhada, e todos nós estamos num barco chamado vida, e nós temos um trajeto. Eu não sei o tamanho do meu trajeto, não sei quão longo será o meu trajeto, não sei se vai ser um tiro curto, não sei se vou viver 90 anos, não ver se vou contrariar a estatística, eu vou passar dos 100, mas uma coisa eu sei, eu estou indo de um ponto a outro. Eu comecei em um lugar, eu comecei em uma área, em um momento da minha vida, mas eu encontrei o Senhor, ou o Senhor me encontrou, e a partir de então, uma nova jornada aparece. E a Bíblia está nos contando a história de uma jornada, uma curta jornada, em que Jesus pega homens, discípulos dele, e diz: olha, nós vamos começar aqui, nós vamos chegar do outro lado.
Mas no meio dessa passagem, no meio dessa palavra de Jesus, uma grande tempestade vem sobre este barco. E quando a tempestade vem sobre eles já não conseguem lembrar da jornada, eles já não conseguem lembrar do destino, eles já não conseguem lembrar das promessas, não conseguem lembrar daquilo que Jesus tinha dito, e eles começam a se desesperar. Há um desespero neste momento, esses homens já ficam chocados, e eles começam a: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui vai nos matar. Sabe por quê? Porque a tempestade era com eles, a tempestade era deles, a tempestade era para eles. Não é isso que a gente pensa muitas vezes? Algumas situações acontecem, a gente fala assim: isso acontece comigo, só eu sofro, por que eu estou passando por essa situação, por isso está acontecendo comigo isso, por que Deus permitiu, por quê? Mas a Bíblia diz no verso número 36, que estava o barco deles, e outros barcos também estavam juntos. A mesma tempestade que acometeu esses discípulos, acometeu milhares de pessoas, centenas de pessoas, ou dezenas de pessoas, que estavam ali no mesmo trajeto. A tempestade vem, meu irmão, não é só com você, não é só comigo. Nós muitas vezes queremos trazer um vitimismo para a nossa vida. Eu que estou sofrendo. Por quê? Porque quando a tempestade vem sobre o nosso barco, a gente não consegue olhar nada ao redor, a gente não consegue olhar para nenhuma forma. Eu converso muito com a minha esposa sobre alguns assuntos, e quando a gente está falando de problema, ela fala assim: Rafa, 4 filhos, está puxado, estou cansada hoje. E daí eu falo: meu amor, eu conheci uma família que tinha 5, já conheci com 6. Lembra o pastor Walter, o nosso pastor, que a mãe dele tinha 19 filhos? Isso não é para diminuir as lutas que passamos, mas é para a gente entender que dificuldades acontecem com todo mundo, e nós muitas vezes não conseguimos enxergar isso, e por não enxergar isso, a gente se vitimiza, a gente se coloca numa situação de: coitado de mim, é só comigo, eu vou morrer. Eu acho que eu já disse, nós pastoreamos durante 6 anos a cidade de Jaú, e Jaú, ela tem o Hospital Amaral Carvalho, que é um dos maiores centros de tratamento ao câncer da América Latina. Ele e o Hospital de Barretos duelam entre si, no que diz respeito a tratamentos. Milhares de pessoas vêm para a cidade, e nós estávamos próximos ali, a nossa igreja era próxima do hospital, talvez a igreja mais próxima do hospital. Então durante muito tempo a gente recebia pessoas ali que estavam fazendo tratamento, vinham nos nossos cultos, pediam oração, pediam milagres, vinham com a família, e as histórias tristes. E deixa eu dizer algo para você compreender o que eu estou dizendo aqui. Meu irmão, um câncer na cabeça deve ser uma das enfermidades mais difíceis de serem tratadas. Eu consigo compreender isso. Uma pessoa que foi acometida por um câncer no intestino, um câncer no estômago, meu irmão, que luta difícil, e eu consigo compreender isso. Mas dentro da minha casa, a dor de cabeça do meu filho me incomoda mais do que o câncer na cabeça do vizinho. A dor de barriga do meu filho tira mais a minha paz do que o câncer terminal de alguém que está num leito de hospital. Sabe por quê? Porque as nossas tempestades nós supervalorizamos. Nós temos porque isso, porque aquilo, mas a Bíblia está dizendo: olha, nessa jornada, pessoas têm problemas todos os dias, tempestades vêm e vão, e nós temos que estar dispostos a entender que esses impactos que vêm sobre a nossa vida não nos fazem diferente de ninguém, pelo contrário, nos faz iguais a todo mundo. Tempestades fazem parte da nossa vida, tempestades muitas vezes são agendas de Deus para a nossa história.
Mas o que eu quero despertar em você não é uma sensação de que nada vai acontecer comigo, nada vai bater na minha porta, eu vou passar por cima de tudo isso. Não, eu quero que você entenda que apesar disso, apesar da tempestade, apesar das lutas, apesar das aflições, apesar do medo que muitas vezes bate na minha porta e na sua porta, aquilo que está ao redor do barco não pode ser maior do que aquilo que está dentro do nosso barco. Nós não podemos permitir que aquilo que está fora venha influenciar aquilo que está dentro. Mas a gente precisa compreender como isso acontece. A gente precisa entender que o Senhor, Ele usa de tudo. Romanos 8, 28, todas as coisas, literalmente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se nós estamos com Jesus e vendo o propósito dele, fique tranquilo, essa tempestade, ela nada mais é do que um instrumento de Deus, para abençoar a sua vida, e fazer com que você saia fortalecido deste lugar. Toda tempestade tem um processo, toda tempestade tem um roteiro, tudo aquilo que a gente vai passar, também é assim. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Em outras palavras, o salmista está dizendo o seguinte: olha, existe um processo. Tirando esse tempo louco que a gente está vivendo, que faz frio, calor, chove, granizo, e depois vem um sol de 40 graus, isso é atípico. Toda tempestade tem um processo. Você já começa a ver alguma nuvem, começa a ver o tempo fechando, começa a ver o clima mudando, começa a vir um vento diferente, e de repente a chuva vem, e da mesma forma que ela vem, você, está passando, e depois ela passa, e da mesma forma que aconteceu, da mesma forma que começou, ela termina. E Deus usa dessa pedagogia da vida, essa pedagogia dessa passagem bíblica, para nos ensinar coisas maravilhosas, faz parte do processo. O termo clichê é que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Tem coisas que vão nos ensinar, tem processos que a gente vai ter que viver, que fazem parte daquilo que o Senhor quer nos ensinar, daquilo que o Senhor quer nos aprimorar. Deus não tem alegria no sofrimento do justo. A Bíblia diz: o Senhor não se alegra. É por isso que Ele enxuga as nossas lágrimas. É por isso que o Senhor cura as nossas feridas. Mas muitas vezes a gente vai ter que passar pelo vale da sombra da morte, para que Ele possa mostrar que Ele é Deus também ali. Talvez são nesses momentos que nós vamos aprender o que é consolo. O processo faz parte de muita coisa que o Senhor quer fazer na nossa vida, e muita gente não consegue compreender, e por isso que a gente para. Lázaro, ele é ressuscitado por Jesus. Depois de 4 dias, o Senhor faz um milagre sobrenatural na vida de Lázaro. Mas Ele fala para as pessoas: tirem a pedra. E quando tira a pedra e Lázaro sai, tire as ataduras. Existem coisas que Deus vai fazer, outras coisas nós precisamos fazer. O azeite da viúva se multiplica, mas ela prepara as vasilhas. Naamã vai ser curado da lepra que tinha, mas ele mergulha no Rio Jordão. Se nós não entendemos isso, se nós não entendemos o processo daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, a gente vai achar que coisas que você pode fazer, Deus vai fazer por você, e Ele não vai. Aquilo que está no natural, aquilo que compete a você, aquilo que depende da ação humana, você vai ter que fazer, porque aquilo que você não pode, Ele faz. Mas enquanto não houver um posicionamento, enquanto você não estiver comprometido com o processo, e entender: começou a tempestade, é porque tem um outro lado. Começou a tempestade, é porque essa história ela não terminou. Começou a tempestade, é porque Deus tem algo além desse momento que eu estou vivendo. Há 2 quintas-feiras atrás, inclusive, eu preguei a continuação desse texto de Marcos, agora capítulo número 5, em que depois dessa tempestade, Jesus chega ali e encontra o endemoniado gadareno. É a prova, é a clara prova, de que depois da tempestade, há propósitos a serem cumpridos.
que depois da tempestade há milagres a serem feitos, depois da tempestade tem uma família transformada, depois da tempestade tem um homem curado, depois da tempestade tem um testemunho em toda uma cidade. Mas o que foi preciso acontecer? Uma tempestade. O que nós precisamos trazer para o nosso coração é falar assim: ei Deus, eu estou vivendo uma tempestade, mas essa tempestade não tem roubado a minha fé, pelo contrário, tem gerado uma expectativa no meu coração, porque eu sei que depois dela, algo vai acontecer, mas eu preciso viver o processo. Viva o processo, viva as suas tempestades, aprenda com as suas tempestades, cresça nas suas tempestades, creia no meio das suas tempestades. O difícil, e daí eu vou falar para vocês que para mim também isso é muito difícil, é que as provas de Deus para a nossa vida, os princípios de Deus para a nossa vida, o crescimento de Deus para a nossa vida, ele muitas vezes não vem com a embalagem, né? A gente não pega a prova de Jesus, 100% eficaz, o rótulo, vai dar tudo certo, com mais 10 gramas de, tenha fé que vai resolver, com mais 50% de, olha, calma, eu estou preparando. Não, meu irmão, não tem rótulo. A gente acha que as coisas espirituais da nossa vida vão vir sempre com esse negócio, ou vai ter um anjo sentado na beira da nossa cama, ou o diabo nos tentando, mas às vezes vai ser no dia a dia, vai ser nas coisas mais simples. Olha como o teste de Jesus aparece para esses discípulos, esses homens, eles já tinham visto curas, sinais, prodígios, maravilhas, eles já tinham visto coisas muito sobrenaturais. Daí onde que eles têm falta de fé? No barco, um monte de pescador dentro do barco. Sabe por quê? Porque eles tinham visto Jesus com poder para multiplicar, Jesus com poder para ressuscitar, Jesus com poder para libertar de demônios, mas eles não conseguiam compreender que Jesus ainda podia ser Jesus no trabalho deles, no dia a dia, dentro da família, na segunda-feira brava, naquele milagre pequeno que você acha que Deus não vai entrar, naquilo que você sabe fazer, mas agora não está perdido. Deus está nos ensinando que são nos ambientes comuns, no natural da nossa vida, que nós vamos extrair grandes milagres, nós vamos extrair coisas poderosas para a nossa vida, mas nós precisamos entender e pedir para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. A tempestade vem como um teste. Aqueles homens entendiam de barco, eles entendiam de barco. Então quando a tempestade vem, eles viram que o barco ia afundar, e talvez o barco ia afundar mesmo. E ao chamar Jesus, talvez ele fosse: Senhor, tudo que a gente sabe fazer, a gente viu a meteorologia, puxou o barco, puxou as velas, fez isso, jogou não sei o que lá fora, mas não tem jeito. O Senhor estava provando eles, exatamente no lugar em que eles tinham mais familiaridade. Às vezes a gente está achando que Deus é Deus. Eu comecei a mensagem falando sobre isso, só de lugares espirituais, só de momentos espirituais, só de ambientes espirituais, mas não é assim que a coisa funciona. O Senhor é o Deus nas coisas mais simples da sua vida. O Senhor é o Deus no dia a dia da tua casa, o Senhor é o Deus naquele partir do pão, o Senhor é Deus nos problemas que você tem no seu trabalho, nas crises que você tem na tua casa. É preciso ter fé para viver isso. Às vezes a gente tem fé para vir aqui cantar, declarar, orar e levantar nossa mão, mas a gente não tem fé para o casamento, não tem fé para os filhos, não tem fé para o trabalho, não tem fé para o futuro, porque a gente cria uma ideia de que Deus, Ele não se preocupa com essas coisas, mas o Senhor está provando esses homens exatamente no lugar em que eles estavam. A fé é um elemento a ser desenvolvido no cotidiano. A fé é algo para ser alimentado no momento em que você não está aqui. Aqui é fácil ter fé. Aqui é fácil sair daqui com uma palavra de fé. O difícil é que essa palavra de fé, ela continue norteando a nossa vida nos momentos em que a gente não está em ambientes como esse.
Esses homens tinham acabado de sair de um tempo muito precioso, tinham visto muitas coisas da parte de Deus, e estavam indo para um outro lugar, que Deus tinha outras coisas para eles, mas no meio desse processo, toda a palavra, toda a experiência, toda a vivência, se perdeu. Por quê? Porque a crise veio, e a crise, olha só que interessante, a palavra crise, ela tem a mesma etimologia, a mesma formação, da palavra crivo, que vem do latim as duas. O que é crivo? Crivo é um momento determinante. Crivo é quando a gente separa os homens dos meninos. Então quando você pensa a palavra crise, ela está dizendo exatamente isso. Quando você vive uma crise, é exatamente nesse momento que nós vamos ver onde você está, onde você deveria estar, onde você nunca esteve. Quando a crise chega, é onde nós somos peneirados, é onde nós vemos o que Deus está fazendo, aquilo que nós estamos carregando de Deus, aquilo que nós estamos construindo com Deus. A tempestade é um processo, e é um processo que não vem com rótulos. Você vai ter que estar lá dentro para entender o que está acontecendo. Ninguém vai te explicar, ninguém vai te avisar, ninguém vai dar as respostas que você precisa muitas vezes, mas o Senhor tem nos testado muitas vezes através disso. Eu creio que existem 3 tipos de tempestade. Algumas são o inimigo que manda mesmo. Veio isso na vida de Jó. Outras é Deus que permite. Também Deus permitiu a tempestade na vida de Jó. Algumas outras somos nós mesmos que criamos. Mas em todas elas o Senhor nos dá oportunidade, nos dá graça e misericórdia para compreender o processo, aprender no meio do processo e chegar em águas tranquilas. O que a gente precisa é compreender aquilo que Deus está fazendo. Sabe o que nos faz parar muitas vezes no meio dessa caminhada? É porque a tempestade, ela faz tanto barulho, a tempestade ela chacoalha tanto o nosso barco, que a gente já não consegue lembrar da calma que Cristo nos traz, e nem consegue ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não grita, o Espírito Santo sussurra. E quando a gente deixa essas coisas tomarem uma proporção dentro da gente, a gente acaba se esquecendo de coisas simples que Deus já disse para nós. Pô, essa palavra é tão clara, que quando Jesus ele entra no barco, no primeiro versículo ele diz: passemos a outra margem. Jesus não está dizendo eu quero que a gente passe, pode ser que a gente passe. Jesus entra no barco e diz: a gente vai passar, beleza? Entra que a gente vai chegar lá. Mas no meio da tempestade tanto barulho chega, tanto problema chega, tanta dúvida chega, que esses homens, eles já não conseguem lembrar aquilo que o próprio Senhor tinha dito. Uau, que problemaço que a gente vive. O Senhor já fala tanta coisa para nós, e quando o problema chega, parece que a gente esquece tudo. A gente fica surdo para as coisas de Deus, não tem paz mais em Deus, e a gente perde, porque no meio da tempestade, presta atenção nisso, no meio da tempestade, quando a gente está vivendo tempestades, quando a gente está vivendo crises, a gente está chacoalhando o barco, e muito barulho, e muito medo, e muita angústia, e a gente fala assim: Deus fala comigo, Deus fala alguma coisa para mim, Deus me dá uma direção, mas às vezes Deus não vai dar nada para você, porque o que vai acalmar o teu barco é algo que Ele já deu para você, e você esqueceu, fundamentos que o Senhor já lançou, ideias que o Senhor já te deu. Nós fomos gerados em Deus, nós já fomos, desde a fundação do mundo, você já está na mente de Deus. Os projetos, não existe nenhuma palavra nova, não existe nenhuma revelação nova, não tem nada moderno, não tem nada atual para você.
A palavra de Deus é eterna, Deus já falou, Deus já direcionou, Deus já tem apontado. E a gente precisa estar claro, precisa compreender que Deus já tem uma história para nós, e nós muitas vezes mudamos a nossa própria história por causa das nossas tempestades, fazemos os nossos ajeites. Em Gênesis capítulo número 11, lá no finalzinho, antes de começar o capítulo número 12, porque o capítulo número 12 diz que Deus chama Abraão, ou Abrão, chama ele, diz: Abraão, olha, eu estou te chamando, você vai ser uma bênção, e todas aquelas coisas que você já ouviu. Mas no capítulo número 11, a Bíblia termina contando a história do pai de Abraão, Terá era o nome dele, e diz que o pai de Abraão, Gênesis capítulo número 11, verso de número 31, tomou Terá, o pai de Abraão, ao seu filho Abraão, a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Cadeus, para ir à terra de Canaã. Eles foram até Arão e ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Olha esse homem junta a sua família, ele diz: eu vou sair daqui, e eu vou até Canaã, eu vou chegar nessa terra, eu vou chegar neste lugar abençoado. Mas a Bíblia diz que eles foram até Arã e ficaram. Havia um projeto, havia um destino, mas no meio dessa caminhada, por alguma razão que a Bíblia não diz, o pai de Abraão para e diz: aqui vou ficar, e aqui ficou. E quem deu continuidade à jornada do seu pai foi Abraão. Mas a pergunta é: por que nós paramos? Por que no meio do caminho a gente deixa muita coisa que Deus já disse, Deus já mostrou, Deus já idealizou para a gente, Deus já materializou? No mundo espiritual já tem tudo pronto, no mundo espiritual já tem a resposta, no mundo espiritual já tem o outro lado dessa jornada, no mundo espiritual já tem tudo que você precisa. E nós muitas vezes saímos tão afoitos para as coisas que a gente não consegue parar para pensar. A gente precisa idealizar as coisas com calma, olhar aquilo que Deus fala para nós, confirmar aquilo que Deus tem mostrado diante de nós, porque senão qualquer coisa que acontecer vai fazer a gente mudar o destino, e quando a gente muda o destino a gente perde propósito. Nós precisamos estar focados naquilo que a gente está olhando. A gente precisa entender aquilo que Deus disse, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus já soprou para nós, e quando a gente olhar para isso, a gente fala assim: o que temos? Isso, é só essa tempestade, é só esse barco, é o que temos? Ok, então vamos avançar, porque Deus disse. Nós temos que ver o final da jornada. Deus disse, veja o final da jornada. Deus disse, tudo termina como Deus disse, porque tudo começa como Ele disse: haja, seja feito, venha a vida, governe, prospere. E nós muitas vezes somos norteados por coisas novas e não somos mais norteados pelas coisas eternas. Nós temos que olhar para aquilo que Deus nos deu e já projetar isso pronto. Deus nunca vai dar nada pronto para a gente, meu. Tem processo, tem caminhada, tem ensino, tem pedagogia do céu. Quando o homem fez esse banco aqui, Deus nunca fez um banco, sabia? De tudo que Deus fez, um banco Ele nunca fez. Ele nunca fez isso. Mas Ele fez uma árvore. E a partir da árvore Ele diz: olha, vocês que vão construir tudo. A partir daquilo que eu estou fazendo para vocês, vocês vão gerar tudo. E o homem teve que olhar para aquilo que não era, para aquilo que poderia ser. É assim na nossa vida. É assim, nem tudo está pronto. Talvez é no momento difícil, naquilo que você está vivendo, naquilo que você está passando, Deus está dizendo: imagina o que vai acontecer depois disso.
Começa a projetar o que vai acontecer depois disso. Começa a enxergar o que vai acontecer depois disso. Começa a declarar por fé aquilo que vai acontecer depois disso. Porque nós muitas vezes estamos vendo na tempestade, estamos vendo hoje, estamos vendo agora. O Senhor, quando os discípulos começam a acordá-lo e falam assim: ei, Senhor, acorda! Não importa que a gente morra, o Senhor levanta bravo. Jesus levanta bravo, não acorda Jesus não. O homem não descansa, quando descansa vem gente a encher a paciência dele com falta de fé. E ele já levanta e diz: todo mundo, acalma tudo, e diz: vocês não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Eu já não disse que eu vou morrer em cruz, por que vocês estão preocupados com esse barco afundando? Eu já não disse que minha jornada vai terminar na cruz, por que vocês acham que isso vai terminar comigo? Agora, meu irmão, se você tem promessa, se você tem propósito, se você tem chamado, se a tua família é do Senhor, se o Senhor tem coisas para realizar na tua vida, por que você se desespera quando chega a tempestade? Olha para frente e diz: eu já vi, eu já vi. E a gente consegue suportar isso quando a gente pede para que o Senhor nos ajude nesse sentido. A gente consegue avançar quando o Senhor nos ajuda a projetar em fé o final dessa jornada. E para projetar, o Senhor já nos deu palavras, o Senhor já nos deu tanta coisa. Aprenda a olhar com olhos de fé, aumenta a sua fé frente àquilo que você está vivendo. Sabe, se Deus deu um filho para você, e às vezes está vivendo um problema difícil, imagina o que esse filho pode ser ainda. Se o casamento não está da forma que gostaria, assim, não olha para a tempestade, olha para o casamento, para aquilo que ele pode ser ainda no Senhor. É isso que a gente tem que ver, é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Quando nós chegamos aqui no dia 12 de fevereiro, levantamos a porta dessa igreja, e o Gabriel, meu filho, perguntou: pai, cadê todo mundo? Eu falei assim: filho, não tem todo mundo, só tem a gente. A gente vai construir uma igreja aqui. Eu vi, eu continuo vendo, e as crises vão chegar, as tempestades vão chegar, oposições vão se levantar, dias difíceis vão ter, vai ter dias que vai ser difícil para você, vai ter dias que eu vou sentir na pele, vai ter dia que vai doer, vai ter dia que vai chorar, vai ter dia que vai, mas eu vi. E quando Deus nos permite enxergar, Deus é fiel para provisionar tudo aquilo que a gente precisa. Independente daquilo que você esteja vivendo, projete, imagine, olhe adiante, declare, repita: o Senhor tinha dito, passemos a outra margem, e não teve um infeliz nesse barco, quando a tempestade começou, para dizer: gente, calma, Ele disse que a gente vai passar, Ele nunca mentiu para a gente. Gente, para se desesperar, Ele disse que a gente ia chegar do outro lado, a gente não vai terminar aqui, porque Ele disse, e Ele nunca nos enganou. Deus já enganou você? Deus já me enganou? Jamais. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que foi dito, dito está. Aquilo que foi declarado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro, certamente você vai encontrar, mesmo que tenha que passar por algumas tempestades. Mas já que você não consegue visualizar ainda, já que aquilo que a gente está vivendo talvez não nos permita de forma palpável experimentar isso, imagina, feche os seus olhos e imagina, feche os seus olhos e declara, feche os seus olhos e peça para Deus, para que aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem alimentado, venha se tornar real na sua vida e na sua história.
porque você tem aprendido a não deixar que as circunstâncias, as tempestades, venham a tomar o lugar da palavra que você já recebeu. Então imagina, então creia, então tome posse, não tem problema nisso, não é errado isso, e começa a vivenciar isso, e começa a declarar isso, e começa a falar sobre isso, e começa As pessoas falam que há poder nas nossas palavras, as pessoas falam que aquilo que a gente declara, a gente atrai. Meu irmão, eu não sei até que ponto eu posso afirmar isso dessa forma, mas eu sei que toda vez que a gente declara a palavra, a gente não está declarando algo que a gente quer que aconteça, a gente está declarando algo que já aconteceu, porque tudo que está aqui já tem o sim, já tem o amém do Senhor. E o Senhor não é aquele que volta, o Senhor não é aquele que se arrepende. Então olhe para a sua vida hoje e imagine, declare, em tudo. O Senhor se importa com você, o Senhor se importa com a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor, Ele conhece cada uma das suas ovelhas e as chama pelo nome. Sabe por que Ele chama pelo nome? Porque a individualidade, você é importante, a tua vida é importante. É por isso que o bom pastor, ele deixa 99 para ir atrás de uma, porque não adianta ter 99 se não tiver aquela uma, que Ele também se importa, que Ele também quer cuidar. E às vezes a gente está achando que algumas coisas não é para a gente, que Deus não se importa com isso, que Deus não age no dia a dia. Age, porque no meio da tempestade comum, para pescadores comuns, num barco comum, Ele também age. Por que na tua vida comum, nos problemas comuns, nos desafios comuns, Ele não pode entrar na tua vida? Mas creia. Posso falar para vocês? Vocês não viram meu carro ainda. Eu já vi. 40 dias sem carro, meu irmão. 40 dias é profético, né? Amanhã podia resolver, né? Mas eu já estou falando, Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a passar por isso. Eu quero que o Senhor coloque a mão nisso. Que pode ser com a minha habilidade, com a minha inteligência, com os meus contatos, eu posso até resolver isso, mas eu espero que o Senhor venha e faça algo, porque eu imagino o que o Senhor está fazendo. Eu consigo enxergar que o Senhor está cuidando, eu consigo enxergar que o Senhor tem zelado por nós. E assim é conosco, quando nós olhamos para Jesus, mesmo em meio às dificuldades. Imagine, Ele já disse, tudo que você precisa, Ele já disse, tudo que você necessita, Ele já falou. Não espere uma palavra nova, tudo já está aqui, tudo já está soprado, tudo já foi liberado a nosso respeito. A gente que precisa começar a declarar isso, a gente precisa começar a crer nisso, e assim será, e assim se cumprirá, e assim viveremos o que Deus tem preparado para nós. Esses homens chegaram da outra margem, e eles viveram um testemunho extraordinário, e eles viram milagres, eles viram libertação, eles viram muita coisa que Jesus fez a partir dessa experiência. Quem sabe aquilo que você está vivendo é o que você precisa passar para Deus virar uma chave na tua vida, para você ver aquilo que você nunca viu, experimentar aquilo que você nunca experimentou, e ter uma intimidade com Deus de uma forma que você nunca teve. É nesse momento que a intimidade é fortalecida. Eu já tive tanto momento com a minha esposa, bons, ruins e maravilhosos, mas foi nos momentos de maiores crises que a nossa intimidade cresceu. Foi nos momentos de maior dificuldade que a gente entendeu que a gente podia se apoiar um no outro. E se nós que somos falhos, humanos, egoístas por natureza, conseguimos fazer isso, imagina o que Deus vai fazer por nós nesses momentos de crise, tempestades e aflições que passamos.
se aproxime dele em intimidade. Nessa passagem, Jesus estava dormindo, mas a nossa vida, Deus nunca dorme, e nós podemos chegar com confiança ao trono de Deus, e assim como o escritor aos Hebreus diz, nós podemos encontrar resposta no tempo oportuno. Vai chegar, o tempo oportuno vai chegar, e a hora que chegar o tempo oportuno vai dizer, essa era a hora, ainda bem que foi agora, ainda bem que foi hoje, ainda bem que eu consegui suportar, ainda bem que eu criei, quando muitos desistiram. Que essa verdade seja sobre a sua vida. A palavra já está diante de você. Eis que comecei uma boa obra, e sou fiel para completar. Aquele que te pegou onde você estava, ele vai te conduzir até o final dessa jornada. Ele não te largou mais, ele nem te larga mais, ele não te deixa mais. Então, em todo esse trajeto, pode ser chuva, pode ser noite, pode ter terremoto, pode ter furacão, pode ter dores, pode ter choro, você nunca esteve sozinho, porque aquele que começou também termina, e no meio do processo ele te sustenta. Então suporte, em nome de Jesus. Fique em pé, eu quero orar com você. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite. Nós consagramos ao Senhor, Pai, esse tempo que nós estamos aqui, Pai. Nós até agora louvamos, oramos, compartilhamos da Tua palavra, mas se podemos pedir mais uma coisa, e pedimos, é que a nossa fé ela seja aumentada nessa noite, é que a nossa expectativa nas coisas do Senhor, ela venha a tomar uma proporção maior do que as nossas crises, frente às coisas que não são do Senhor e tem nos afligido. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a igreja do Senhor, visão do alto, porque se olhamos para os elementos naturais e para aquilo que tem balançado o nosso barco, nós fraquejamos, mas se ousamos olhar pela Tua palavra, se ousamos, Pai, tomar posse, Pai, das Tuas promessas, tudo que está ao nosso redor já não tem lugar dentro de nós. A Bíblia diz que Daniel esteve na Babilônia, mas a Bíblia não diz que a Babilônia esteve em Daniel. A Bíblia diz que José esteve no Egito, mas o Egito nunca foi a casa de José, e até quando ele esteve preso, ele sempre esteve livre para servir ao Senhor. A Bíblia nos conta, Pai, de pessoas que estavam vivendo momentos difíceis, impossíveis aos olhos humanos, mas quando Jesus liberou a palavra, que se eles crescem, eles veriam a glória e o milagre do Senhor, assim foi feito. Nós não queremos nos mover pelas tempestades, pelas lutas e circunstâncias, nós queremos nos mover pela Tua palavra, e a Tua palavra nos diz que passaremos para outra margem. A Tua palavra nos diz que creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. A Tua palavra nos diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A Tua palavra diz que não há impossíveis para Deus. E a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então nós podemos crer que o Senhor está aqui hoje, em cada vida, em cada coração, em cada família aqui representada. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos faz sair daqui não olhando para as coisas como estão, mas para as coisas como serão, segundo a Tua palavra. A nossa família abençoada em nome de Jesus, a nossa saúde restaurada em nome de Jesus, as nossas emoções curadas em nome de Jesus, a nossa vida financeira provisionada, abastecida pelo provedor que é Jesus, o Jeová Jireh que nós temos.
o nosso ministério sendo impulsionado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, a nossa igreja crescendo no poder do Espírito Santo que acrescenta dia a dia aqueles que hão de ser salvos. Nós declaramos a tua palavra aqui neste lugar, e é por essa palavra que nós nos movemos, e é nessa visão que nós queremos enxergar o nosso futuro, o futuro da nossa casa, o futuro da nossa igreja, em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, Deus, traz paz ao nosso coração, mesmo no meio da tempestade, e não permita que o soprar forte do vento nos impeça de ouvir a tua doce voz, que diz ao nosso coração: acalma, acalma que eu estou aqui. Nós confiamos em Ti, Pai, escolhemos confiar em Ti, e escolhemos declarar a Tua verdade, mesmo que a realidade diga o contrário. Te louvamos e te agradecemos por esse tempo. Abençoa, Pai, o resto da nossa semana, abençoa o nosso final de semana, Pai, nosso culto de Santa Ceia no domingo, Pai, que seja um derramar do Senhor sobre o seu povo, Pai, que a unção do Senhor esteja sobre nós, Pai, que a presença do Senhor seja palpável neste lugar, que mais e mais pessoas possam estar aqui conosco, Pai. Traz visitantes, Pai, traz ovelhas perdidas, Pai, traz gente machucada aqui, Pai, traz pessoas sedentas aqui neste lugar, Pai, e que mesmo vivendo momentos difíceis, Pai, situações adversas, Pai, que eles encontrem aqui neste lugar, no Senhor, o sobrenatural, que as escamas caiam, que haja cura, e que eles possam caminhar, Pai, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, junto conosco. Obrigado por esse tempo, Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pelos meus irmãos aqui, Pai, por cada oração, por cada louvor, por cada coração voltado a Ti, Pai. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus.